Olá pessoal, uma boa noite para todos. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos juntamente com o professor Sobreira e o professor Leandro encarregados de trabalhar com vocês os projetos e também monografias do curso de teologia. Infelizmente não posso mostrar aqui a minha bela face, que ajuda muito no processo pedagógico, mas devido a alguns probleminhas técnicos aqui, eu vou fazer apenas a captura da tela para poder termos uma oportunidade de esclarecer aqui alguns pontos. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês, deixa eu abrir aqui, pessoal, que ninguém será prejudicado pela demora, né? Tá certo? Porque isso compete a nós, estamos nos adaptando aqui a essa transição. Eu não trabalho apenas, né, com a questão de correções, né, do aula para o curso de Direito, sou também capelão aqui associado, então nós temos alguns probleminhas aqui técnicos que estamos resolvendo o mais rápido possível. Bem, então o que é que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Primeiramente, deixa eu fechar isso aqui, pessoal. Primeiramente, mostrar que os TCCs 1 e 2, nós estamos propondo, eu acho que todo mundo já sabe usar aqui o AVA, né? Nós estamos propondo dois modelos. Por que dois modelos? Para que facilite o trabalho. Eu espero que vocês estejam participando do grupo que nós colocamos aí do WhatsApp para conversar, né? Bater um papo sobre esses assuntos e também teologia, e também no AVA, que é a comunicação oficial, onde nós passamos a comunicação oficial, né? Por exemplo, eu passei um texto explicando essa proposta pedagógica de fazermos dois modelos, né, de TCC e também de anteprojeto, para facilitar de forma mediana aqueles que vão fazer o trabalho ou aqueles que já fizeram, e aprofundar para aqueles que querem continuar os seus estudos, que pensam em fazer um mestrado, quem sabe um doutorado aí no futuro, e que precisa realmente de um exercício mais intenso, tá certo? Então, para que esse pessoal, que é um grupo pequeno, não seja prejudicado, nós iremos, possivelmente eu irei ficar com esse grupo menor, o professor Sobreira com outro, embora a gente trabalhe aqui de forma alternativa, pessoal, né? Não é bem, embora tenha meu nome aqui, assim também como estava o nome dele, né, que eu ajudava ele, agora ele está me ajudando e a gente trabalha aqui como uma equipe. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Primeiro, que vocês decidam se vocês vão querer fazer um trabalho, um modelo simplificado, que eu digo simplificado, que na verdade é praticamente o tradicional, né? E aqueles que vão fazer um mestrado e pensam no doutorado, aí sim, esse grupo, a gente quer acrescentar mais algumas coisas que pode ser que eles usem, ou pode ser que não, mas eles terão uma reserva técnica que a nossa faculdade vai oferecer, tá certo? Então, preste atenção aqui, você não deve enviar nenhum trabalho de anteprojeto, né? O anteprojeto, pessoal, na verdade, é aquilo que a gente chama assim de projeto de TCC1, né? Esse projeto de TCC1 é aquilo que geralmente se chama aí fora, né, de anteprojeto, né? Quando você vai fazer algum trabalho, principalmente nas federais, aí, estaduais, eles usam muito essa questão anteprojeto do mestrado, sei lá o que você for fazer, né? Bem, então, você não deve enviar nenhum trabalho antes de você assistir esse vídeo. Depois de você assistir esse vídeo e você comparar com aquilo que você já fez, você deve fazer os ajustes que forem necessários e enviar, tá certo?
Para o anteprojeto, ou projeto de TCC1, a gente não vai exigir, logicamente, nenhuma correção da língua portuguesa por um profissional e nem tampouco a revisão técnica por alguém, né, por um profissional, não precisa ser ninguém com faculdade, mas alguém que entenda bem das normas da ABNT. Por que isso, pessoal? Para facilitar esse processo, porque está sendo muito desgastante e também custoso, tanto para você como para nós aqui, você enviar um trabalho e as justificativas estão erradas, aí você volta. Só que aqui não tem só uma monografia, não tem apenas um anteprojeto, são vários, e isso atrasa, e de repente se isso atrasa o seu semestre, significa que você vai ter um outro semestre para fazer alguma coisa que você vai ter que pagar, entendeu? Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você termine o curso de acordo com o contrato que você fez com a instituição. Então, para essa nova fase que a gente está iniciando agora, o TCC, você estuda, você prepara, você envia, o TCC1, que a gente chama aqui de projeto de TCC1, sem nenhum problema. Mas para a monografia em si, você vai ter que passar por 2 profissionais. Quais são esses 2 profissionais? O da língua portuguesa, que vai colocar ali o nome dele, onde ele fez a faculdade de língua portuguesa, e algum tipo de contato, caso a gente precise, a gente perceba que ele não fez um bom trabalho, a gente puder entrar em contato com ele, tá certo? E o das normas, pessoal, se você colocar na internet aí, tem um montão de pessoas que fazem esse trabalho de um baixo custo. Você tem que procurar e você vai ver o melhor preço, né? Tá certo? Porque tem muitos alunos que fazem isso rapidinho. Eu mesmo já contei para vocês aí que minha esposa fez e ela fez a monografia, à mão, né? E eu digitei, e na época, como também não conheço, até hoje não conheço todos os detalhes da ABNT, eu paguei para um jovem lá em Fortaleza, e ele fez rapidinho ali, um dia ele fez isso aí para mim, tá certo? Aí você diz, mas vou gastar, sim, é melhor você gastar um trocadinho a mais, e você ter essa garantia de que o seu trabalho vai ser corrigido o mais rápido possível, você vai ter a sua nota para ser aprovado e etc. Tá certo? Então, só não passa se você fizer realmente um trabalho horroroso. Aí sim, não teremos como aprovar isso aí. Tá ok? Então, vamos lá. Então, um anteprojeto do TCC1, o que é que ele deve conter? Deve conter, veja, eu não estou mostrando aqui aquele formato de capa, né, dedicatória, não é isso que eu estou interessado. Estou interessado aqui no conteúdo em si, né, na estrutura básica. Então, que estrutura básica é essa? Todo TCC precisa ter um título que é uma espécie de tema. Pode ser que o tema não seja o título e vice-versa, mas no geral, para simplificar, o título é também o tema, tá certo? Então vamos colocar aqui, a nível de exemplo, né? A ira de Deus. Pronto, um tema aqui meio pesado, né? A ira de Deus. Então o título pode ser o próprio tema, mas existe a possibilidade de fazer diferente. Coloquei aqui, né? Então vamos ver as partes fundamentais de um anteprojeto, né? Do projeto TCC1, que tem que aparecer. Tem que aparecer. Então vamos lá. Quais são essas partes? Veja como nós estamos simplificando aqui o máximo. Por isso que a gente está chamando assim de um modelo simplificado. Primeira coisa, problematização. O que é uma problematização? Você vai apresentar a questão principal que você deseja expor no seu trabalho. Então, vamos usar aqui o exemplo que nós estamos falando aqui da ira de Deus. Então, eu estudei esse assunto, vamos pensar, estou inventando agora, viu pessoal? Nem pensei nesse exemplo, estou inventando agora. Então, qual é a problematização? É que eu vou falar sobre a ira de Deus. Qual é a problematização? Então, vamos pensar aqui que a problematização que eu vou criar será o seguinte, vou colocar aqui vermelho para ficar bem destacado. Vai ser o seguinte, como
um Deus de amor pode se irar? Como um Deus de amor pode se irar? Então, geralmente a problematização deve vir em forma de pergunta, porque você vai tentar explicar durante todo o seu trabalho essa minha tese aqui. Como é que um Deus de amor ele pode se irar? Porque o irar é algo muito comum dos seres humanos, mas Deus se irar? Será que isso tem influência grega? Será que tem... Bem, vamos lá, vamos pegar aqui esse exemplozinho bem básico, ok? Deu para entender, pessoal? A problematização, você coloca na internet aí, tem um montão de vídeos como fazer problematização, você tem que pagar o preço, né? Tem que correr atrás para fazer o seu trabalho, tá certo? Avante! Segundo ponto, veja que eu não estou muito preocupado com numeração, essas coisas que você deve ou aprender ou pagar para que alguém faça, né? Esse ajuste de formato. Justificação. Mostrar porque você escolheu o tema e a sua relevância. Relevância para quê? Uma relevância para o evangelismo, para a teologia, para a exegese, para a pregação. No caso aqui, eu quero mostrar, a minha justificativa, qual vai ser a minha justificativa? Eu vou mostrar aqui, né, na minha tese aqui hipotética, né, a minha justificativa, eu vou mostrar aqui que existe um problema prático oriundo significa de onde sai, né? Oriundo de uma teologia uma teologia mal formulada que não explica de forma convincente a ira de Deus. Então veja, perceba que eu estou aqui tentando justificar que existe um problema prático nas igrejas que é oriundo de uma teologia mal formulada, olha aqui, né, formulada, que não explica de forma convincente a ira de Deus. E qual é a consequência disso? A consequência de tal teologia vivencial é uma espiritualidade distorcida e que pode até mesmo causar problemas psíquicos. Eu estou justificando aqui essa minha temática, cada um faz de um seu jeito, eu estou fazendo aqui do meu jeito, né? Tá certo? Lógico, eu posso escrever mais coisas, né? Tá certo? Mas o ideal é que você escreva mais coisas, para não ficar também tão... Né? Você mostrar aqui por que é que você escolheu esse tema, tá certo? Porque você escolheu, como esse tema afeta a teologia, a vivência. No caso aqui, eu estou colocando a vivência da igreja local, né? Uma teologia sobre a ira de Deus, que é mal explicada, e termina as pessoas tendo aquele temor de Deus de forma distorcida. Tá certo? Deu para entender isso aqui, pessoal? Qualquer coisa vocês vão perguntar para mim lá no grupo, tá certo? Porque ali é mais fácil, é mais rápido. E faça no grupo, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas. Então a minha resposta pode servir para outras pessoas. Agora, se for uma coisa muito pessoal, né? Aí tudo bem, né? Mas se não for, pode colocar no grupo que a gente vai respondendo ali o mais rápido possível. Tá certo? Ponto número 3, 1.3. Perceba que eu coloquei um aqui, que é a introdução,
1.1, a problematização. 1.2, a justificação, ou a justificativa, né? Tanto faz, justificação ou justificativa do tema, né? 1.3, os objetivos. Na monografia normal, ou no anteprojeto, se fala dos objetivos gerais e dos objetivos específicos. Nós queremos, nesse modelo simplificado, não fazer essa distinção, tá certo? Você apenas coloca aqui os objetivos. Lembrando que esses objetivos pode ser 1 ou 2, não pode passar de 3 objetivos, entendeu? Que aí já vai perdendo muito e fica muito difícil de você dar conta de tudo isso. Então vamos pensar aqui, que eu vou colocar aqui um objetivo. Os objetivos, eles devem vir, perceba bem que cada coisa tem o seu lugar. A problematização, ela deve sempre terminar como uma pergunta. Como um Deus de amor pode se irar, né? Só que eu vou escrever mais coisa aqui. Eu estou só ilustrando, né? Tem que colocar mais coisa. Aqui na justificativa eu estou mostrando por que é que eu escolhi esse tema. Porque existe esse problema prático na vida da igreja, que é achar que uma teologia distorcida pode afetar não apenas a vivência, mas até mesmo problemas psíquicos nas pessoas. Nos objetivos, pessoal, todos os meus objetivos devem começar com o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É o nome do verbo. Isso aqui é simples. Qual é o objetivo? Mostrar, provar, defender, entendeu? Matar, roubar, seja lá o que for, né? No nosso caso aqui, esclarecer que a teologia bíblica mostra que não há discrepância entre um Deus de amor e um ato de justiça que chamamos de ira, né? Vou colocar aqui entre parênteses, ira. É um ato de justiça. Então eu vou esclarecer que a teologia bíblica tal e tal. Segundo, vou colocar aqui só 2 objetivos, questões de tempo. Esclarecer, deixa eu ver aqui, esclarecer, provar que aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus não devem temer os atos de justiça ou manifestações de sua ira, né? No caso, a ira de Deus, né? Pronto, 2 objetivos. Poderia colocar mais, mas 2 objetivos. Perceba, todos começam com o verbo no infinitivo. Esclarecer, provar, demonstrar, defender, acusar, seja lá o que for, que você vai colocar nos seus objetivos, que não passe de 3, né? 3 objetivos no máximo. Ponto número 4, fundamentação teórica e metodologia. Geralmente a gente separa isso, metodologia e fundamentação teórica. O que é isso, pessoal? A fundamentação teórica é você mostrar 2 coisas.
Na fundamentação teórica, você deve mostrar duas coisas. Quais são essas duas coisas? Deixa eu colocar aqui no lápisinho. Duas coisas você deve mostrar aqui na fundamentação teórica. Duas coisas. A fundamentação teórica é também chamada de fundamentação teórica, de resenha literária, etc., né? Eu não gosto muito dessa, eu acho que são duas coisas bem diferentes, mas vamos lá. A fundamentação teórica, você vai mostrar duas coisas. Primeira, que livros vão te orientar teoricamente. Você pode ser que um livro, aí você diz assim, não, vai ser a Bíblia. Não, mas não é bem disso que a gente está falando. A gente está falando aqui, por exemplo, eu vou me orientar na teologia sistemática de Beckhoff, né? Eu vou me orientar na teologia sistemática de Paul Tillich. Eu vou no livro de dogmática de Karl Barth, e seja lá o que for, né? Tá certo? Então aí eu cito ali, eu vou me inspirar, vou me guiar por esse livro que vai oferecer esses elementos, etc. Tá certo? E a segunda coisa que você vai colocar nessa fundamentação teórica é você, lógico, não precisa ser uma coisa muito complicada, porque isso aqui está sendo feito de forma simplificada, né? A turma que vai fazer o projeto e o TCC ampliado, aí sim, aí a gente vai pedir mais coisa deles, né? Então, a outra coisa que você deve colocar é o que já foi escrito sobre isso, né? Lógico, você pega pelo menos um artigo aí, o que já foi escrito, né? O que já foi escrito sobre o assunto. Então, você pega um artigo ali, no caso desse modelo simplificado, sobre o assunto. Não precisa se aprofundar demais, porque aqui levaria tempo. Tá ok? Pronto, aí você fez a fundamentação teórica, usando duas coisas. Quais são as duas coisas? Os livros que vão te orientar teoricamente, pelo menos um livro, né? Pelo menos um livro, tá certo? E vai te orientar teoricamente, e o que é que já foi escrito sobre o assunto. Ou seja, com 2 parágrafos, você resolve essa questão da fundamentação teórica. E a metodologia? O que é isso? O que é que você vai usar na metodologia? Na metodologia, pessoal, geralmente, no caso de um trabalho de teologia, tem 2 formas de metodologia. A metodologia é qualitativa e a metodologia quantitativa. Perceba que uma está falando de qualidade quantitativa. Perceba que uma está falando de qualidade e a outra está falando de quantidade, né? Aqui é de qualidade e aqui de quantidade. Geralmente, os trabalhos de teologia é feito com isso aqui. Você vai dizer, irei usar a metodologia qualitativa. O que é isso? Você vai fazer uma pesquisa basicamente fundamentada em livros, tá certo? Você vai analisar o que diz os livros, artigos e etc, né? Sites, né? Filmes que falam do assunto, vídeos, áudios e por aí vai, tá ok? E a quantitativa, a metodologia quantitativa, ela envolve pesquisa. Por exemplo, se você fizesse uma pesquisa com formulário, digamos assim, pesquisa com formulário, você quisesse ver na sua igreja quantos jovens de namorados, quantos jovens que estão namorando, que já estão transando com as namoradas.
Pessoal, não faça isso não, senão vocês vão criar um problema sério nas igrejas. Mas eu estou só usando aqui só para ilustrar, para ficar bem fixado na nossa mente. Aí você faria o quê? Você prepararia um formulário, né, mandando, logicamente não iria colocar o nome da pessoa, né, mas iria colocar a idade, iria colocar ali tempo, né, de conversão dessa pessoa, a escolaridade, se os pais, né, se os pais são da igreja ou se não são, ou seja, uma série de coisas que você iria colocar nesse formulário. Depois, você pegaria todos esses dados e faria o quê? Faria gráficos e tabelas. Isso aqui é bem complicado, pessoal, né? Gráficos e tabelas. Eu não creio que vocês que vão fazer uma monografia simplificada vão querer entrar nessa enrascada aqui. Mas eu quero só que vocês saibam que isso aqui existe. Então, a maior parte do trabalho de vocês vai ser com esse método qualitativo. Aí você diz lá, nós iremos usar o método qualitativo, iremos pesquisar livros, sites, áudios, aulas, consultar autoridades, professores, etc. Iremos levantar os dados e etc. Tá certo? Então, é importante também que nesse método, nessa metodologia, você faça aquilo que a gente chama de cortes. O que são esses cortes? Você colocar o corte temporal, ou seja, eu vou usar, por exemplo, eu estou falando aqui da ira de Deus, né? Então, eu vou dizer que o corte temporal, os livros que eu vou usar, são livros atuais. Por quê? Porque eu posso analisar esse texto sobre a ira de Deus nos livros de teólogos intertestamentários, né? Do judaísmo antigo, do primeiro templo, digamos assim. Eu posso usar, dizendo que vou fazer meu trabalho de pesquisa sobre a ira de Deus nos pais da igreja, ou nos teólogos medievais, ou nos teólogos da modernidade, ou nos teólogos contemporâneos, que são os atuais. Então, no meu caso aqui, eu iria analisar a ira de Deus naquilo que os livros da atualidade, né, me dizem sobre o assunto. A outra coisa, questão temporal, né, e a outra coisa é a questão da limitação, limitação temática. Eu vou dizer o quê? Eu vou analisar apenas, no meu caso aqui, né? Eu vou analisar apenas os livros de teologia sistemática que falam sobre o assunto. Que aí são 2 livros, 3 livros, eu posso pegar e acabar o assunto. Pessoal, tá dando para entender isso aqui? Na fundamentação teórica, você vai colocar o quê? 2 coisas. Você vai dizer, olha, eu vou me guiar por um livro recente do teólogo tal. Pronto. Não precisa dizer mais nada. Ou um artigo. Pronto. Tá bom. Tá bom demais. Tá ok? Segunda coisa da fundamentação teórica. Eu percebi que já foi escrito alguns livros e artigos sobre o assunto. Por exemplo, aí você cita ali os livros e o artigo que foi escrito sobre o assunto. Pronto. Não precisa mais colocar mais nada. A metodologia, ou seja, o parágrafo seguinte. Nós iremos usar a metodologia, que é metodologia quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, porque é aquela que você vai se basear apenas nos livros, naquilo que está escrito, em palestras, etc. Você não vai juntar dados, né? Aquele outro tipo de pesquisa que não nos interessa aqui. O que nos interessa aqui é a pesquisa quantitativa. Você vai dizer, nós iremos usar a pesquisa quantitativa, iremos utilizar, né, dos meios da internet, de livros virtuais e também livros físicos. Na medida do possível, visitaremos bibliotecas, iremos consultar autoridades sobre o assunto,
iremos assistir algumas palestras, documentários, etc, etc. O que você vai fazer, realmente, né? Não vai mentir aí também não, né? Com isso, você tem 2 parágrafos nesse ponto número 4, fundamentação teórica e metodologia, e você resolve numa boa, isso aí. Se você acha que vai ficar um pouquinho complicado, não tem problema, é só você colocar aqui, tá certo? Não tem problema, você pode separar aqui. Para alguns talvez fique até melhor. Eu estava pensando só para poder facilitar, mas não, se você coloca aqui metodologia separado, tá bom demais também. Isso não vai influenciar em nada. Tá dando para entender até agora, pessoal? Vamos continuar, viu? Porque infelizmente tem que ser um áudio só e vocês depois vão assistindo um vídeo só, né? E depois vão assistindo com mais tranquilidade. O que é o esboço provisório, ou também chamado de sumário proposto? É aquilo que você vai colocar uma espécie de introdução e capítulos que você vai trabalhar o seu assunto. Então eu coloquei aqui 3 capítulos, a introdução. O que vai ser a introdução do seu trabalho? Vai ser isso aqui, que você já definiu aqui. Né? A introdução, na introdução vai ter a problematização, vai ter a justificativa, vai ter os objetivos, vai ter a fundamentação teórica e vai ter a metodologia. É isso que vai ter na introdução. Você vai colocar aqui. O que mais no seu projeto? Depois do seu aqui, nesse esboço, você vai colocar os títulos do capítulo 1, do capítulo 3, 2 e o capítulo 3. Eu colocaria aqui. Vamos fazer aqui na hora. Vamos fazer na hora. O título do capítulo 1. Então eu vou colocar aqui. Às vezes vai sair o número 2 aqui, mas não se preocupe com isso. Né? Você pode também até colocar, se quiser, capítulo 1. Se não, eu vou colocar aqui só para questão de ilustração, viu? Capítulo 1. Eu vou colocar aqui. Qual vai ser meu capítulo 1? O que é a ira de Deus? Então eu vou nesse capítulo trabalhar o que é a ira de Deus, tá certo? No capítulo 2, deixa eu colocar aqui o título do capítulo 2. No capítulo 2, eu vou colocar Jesus e a ira de Deus. Tá certo? Capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ver aqui o capítulo 3. Eu vou colocar no capítulo 3 os cristãos atuais ou contemporâneos, né? Contemporâneos. Melhor atuais, porque contemporâneo pode ser contemporâneo de uma época também. Os cristãos atuais e a ira de Deus. Pessoal, aqui eu já tenho os 3 capítulos do meu esboço. Está percebendo? Se eu tivesse que devo ter divisões no meu capítulo, aqui é subtítulo do capítulo. Esse subtítulo, na verdade, é a divisão do capítulo, né? Então, eu vou colocar um aqui só para ilustrar, né? Então, eu vou colocar aqui definições etimológicas da ira de Deus. Vai ser a subtítulo aqui, um subtítulo da divisão do meu capítulo. Estão percebendo aí, hein? Vou colocar uma outra aqui, só para ilustração. Definições teológicas da ira de Deus. E por aí vai, tá certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse ponto aqui, que todo capítulo deve terminar com uma conclusão parcial, né? O que é essa conclusão parcial?
é o que você vai fazer uma espécie de resumo, em uma frasezinha do conteúdo, né? Por exemplo, você poderia colocar aqui, vimos neste capítulo que desde a etimologia até a teologia da ira de Deus, vimos, no qual podemos aprender muito sobre este tema tão importante. Pessoal, eu estou escrevendo aqui de forma mais superficial e besta possível, né? Porque na verdade não estou pensando assim, estou inventando agora, né? Logicamente você que vai escrever, você tem que pensar direitinho antes, etc, etc, né? Aí você coloca, né? Você acrescenta, né? Aí você, ainda aqui na conclusão parcial, deixa eu colocar de vermelho ainda, aí você coloca, no próximo capítulo, veremos como Jesus vivenciou a ira de Deus em seu ministério, né? Seu ministério. Pronto. Tá dando para entender, pessoal? A ira de Deus, Jesus é a ira de Deus. A mesma coisa, eu faço uma subdivisão. Se tiver umas 3 subdivisões aqui, eu vou fazendo, né? E na conclusão parcial, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Faço um resumo, breve resumo do que foi falado ali e projeto em uma frase o que vai ser apresentado no capítulo seguinte. Com isso, eu estou conectando um capítulo com o outro. Pessoal, isso é de suma importância, porque a gente tem percebido que as pessoas propõem um assunto e fala coisas completamente diferentes dentro do trabalho, né? Então, eu inventei isso agora, né? Aquele da ira de Deus. Não pensei nesse assunto com profundidade. Logicamente, se você for pensar direitinho, você vai fazer uma coisa bem bacana, tá ok? Deu para entender isso aqui? A conclusão. Na conclusão desse esboço aqui provisório que você está fazendo, na conclusão, o que é que você vai colocar? Na conclusão, você vai colocar considerações finais, reafirmando a relevância do tema. Como nós vimos no nosso trabalho, a ira de Deus e o seu amor são 2 temas muito importantes que os cristãos na modernidade precisam compreender, etc. Por exemplo, aí vem aqui o resumo. No capítulo 1, nós falamos sobre... Capítulo 1, nós procuramos apresentar um pouco sobre os conceitos linguísticos, etimológicos e teológicos da ira de Deus. No capítulo 2, nós vimos como Jesus demonstrou no seu ministério a ira de Deus, né? Quando ele se ficou irado e quando depois também sofreu a ira de Deus no Getsêmani e tal, uma ira de Deus que seria para nós pecadores, ele sofreu, etc, etc. Aí você mostra ali, né? No capítulo 3, apresentamos como é importante os cristãos contemporâneos, atuais, compreender esse tema da ira de Deus, tendo em vista a proximidade da vinda do Senhor Jesus, onde nós sabemos que os ímpios serão punidos, etc, 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 né? Pronto. Veja, um parágrafo, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, você coloca críticas e sugestões pessoais. Aí a crítica. Nos livros que eu li, a maior parte dos livros não abordaram bem esse tema da ira de Deus. Veja, eu estou fazendo uma crítica daquilo que eu li.
não abordaram bem. Alguns exageravam demais e outros suavizavam demais, dizendo que Deus é amor, que jamais se ira e que jamais vai punir ninguém, etc, etc. E que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Aí você fez a crítica, tá certo? E eu proponho, agora vai fazer a sugestão, e nós propomos aqui no nosso trabalho que esse tema tem que ser analisado do ponto de vista linguístico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da teologia sistemática e do ponto de vista das vivências das igrejas locais, da compreensão mística que o povo de Deus tem sobre esse assunto e por aí vai. Pronto, você propõe, né, o que deve ser feito, como deve ser analisado esse assunto, e proponho também para que outros pesquisadores aprofundem alguns aspectos desse tema que infelizmente não deu para nós abordarmos devido à questão de tempo e de espaço. E aí, se você tiver alguma sugestão, você coloca. Se não tiver, você para por aí, tá certo? Que você já fez um bom trabalho. Pessoal, tá dando para entender isso aqui? Nós estamos com quase 40 minutos. Na bibliografia, aqui estamos falando aqui desse esboço e outras fontes, onde você vai colocar os livros, né? Por que estou colocando aqui outras fontes? Porque bibliografia, na verdade, era só para ser texto escrito, físico. E como nós temos hoje internet e livros de vários formatos, temos palestras, temos podcasts, temos um monte de coisa, aí a gente tem que colocar bibliografia e outras fontes, ou se não, apenas referências bibliográficas, tanto faz aqui você colocar. E o apêndice são acréscimos, que isso aqui é optativo. Coloquei aqui só para a questão mesmo, tá certo? Então, deu para entender aqui esse esboço provisório que você faz? Pessoal, no esboço não precisa você escrever não, viu? No esboço você coloca só o títulozinho aqui, ó. Não escreve nada dentro não, é só o esboço. Eu escrevi aqui só para dar uma ilustração, tá ok? Vou até tirar aqui, né? Vou até tirar. Porque fica só assim, ó, o esboço. Entendeu? Tá dando, é feito um esboço de livro, como você vê ali, um sumário de livro. Ok? Ponto número 3, o cronograma. O que é o cronograma? É o período da pesquisa. Por exemplo, o seu período de pesquisa vai ser o ano de 2022.1, que é o primeiro semestre. Então, nós propomos aqui atividades e meses. Mês 1, aí você coloca o nome dos meses aqui, né? Colocamos aqui só de ilustração. Primeiro mês, escolher temas. Depois, fazer o esboço, introdução. Depois, iniciar a pesquisa. Depois, escrever parágrafos diários. Todo dia você escrever os parágrafos diários para terminar logo isso. Depois, fazer uma revisão e atualização. Depois, uma edição final. E depois entregar. Entendeu? E depois esperar. Entendeu? Esperar o resultado. Tá ok? E o ponto número 4 desse projeto, as referências bibliográficas e outras fontes. O que é isso? Você vai colocar aqui os livros e artigos que você passou pela sua mão para você fazer esse projeto. Não é o material que você vai usar, não. Esse que você vai usar, não dá tempo de você colocar tudo isso agora, né? Você vai colocar aqui alguns livros, uns 5 livros, uns 3 artigos, etc. Alguns sites, e aí você enche uma paginazinha aí dessas referências. Pessoal, deu para entender? Se não deu, você volta ao vídeo, ouça várias vezes, compare o que você fez até agora com esse material, e aí você, se achar que já está pronto esse seu material, aí você manda, tá certo? E aí a gente vai, ou conversa com a gente antes, para que você ganhe tempo através ali do grupo do WhatsApp. Qual é o grupo? Né? Veja aqui o meu número, vou deixar aqui embaixo, aqui o meu fone, e também que é o mesmo WhatsApp, tá certo? 88, aqui o meu 9, pronto, aqui está um número WhatsApp e aqui está o meu e-mail, que é o e-mail institucional, né? Que é onde a gente se comunica, né? Mas eu acho que vocês já
já viram isso aí, né? Já tem, alguns já tem. Mas vou colocar aqui só para... Tá certo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho do bicho aqui. Pronto, para ficar mais visível. Pronto, tá aí. Você dá uma pausazinha e copia se caso tiver alguma necessidade. Tá ok? Depois eu vou gravar um outro vídeo tratando de como fazer a monografia de forma simplificada. Isso aqui é o projeto, né? O anteprojeto, que a gente chama de anteprojeto de TCC, né? Alguns locais chamam de anteprojeto, outros chamam de projeto, etc. Mas é o TCC 1, que todo mundo conhece aí, já sabe, e etc, etc. Tá certo? Lá no AVA você tem os manuais, você teve a aula de metodologia científica, que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um site, aliás, um canal no YouTube chamado Teologia Grátis, Pastor Evandro, você coloca lá que você vai encontrar muita coisa. Aliás, são as aulas que eu coloco lá no Inter, né? Mas depois eu vou gravar mais alguma coisa acrescentando de como fazer escrita, etc. Embora não seja a nossa incumbência aqui, tá certo? A gente vai fazer alguma coisa extra, né? Porque se esperava que você já soubesse dessas coisas, que a gente estivesse apenas dando orientações gerais. Tá certo, meu povo? Então eu vou encerrar por aqui. Tá certo? Deixar aqui na frente com AVA. Vou encerrar por aqui. E vocês em breve vão receber aqui a segunda parte dessa parte. A segunda parte desse projeto aqui simplificado. Esse é o projeto simplificado, o outro será monografia simplificada, né? Monografia de conclusão, que seria o TCC 2. Ok? Quase uma hora, mas necessário e com certeza vai ser uma bênção para muita gente. Um forte abraço!